Dores nas costas constantes podem ser hipercifose, mais comum do que imaginamos. Ela pode trazer complicações seríssimas. A hipercifose, ela é uma alteração da coluna na parte torácica, né? Se a gente olha a nossa coluna de frente, né, a gente vai ver que ela é reta, mas se a gente olha ela de lado, né, ela apresenta curvas, né? E na torácica nós temos a cifose, né? Então a hipercifose é quando a gente tem um aumento dessa curvatura. A hipercifose, ela é quando esse grau dessa curvatura está acima de 40 graus, né? Então uma coluna torácica com uma cifose normal, ela vai de 10 a 40 graus. Acima disso, aí nós temos uma hipercifose, né? O que a gente chama então de hipercifose, que é o aumento dessa curvatura. Existem maneiras diferentes da hipercifose se manifestar. Nós temos a hipercifose causada apenas por má postura, né, alterações posturais. Então, essa hipercifose, ela é uma hipercifose que nós temos um tratamento mais fácil, digamos assim, porque ela é flexível, né? Ela é só causada por questão de posturas ruins que a gente utiliza, né? A gente tem hipercifose por causa degenerativa, que vem com o processo de envelhecimento, o próprio desgaste dos discos, questão da osteoporose, fraqueza muscular. Então isso atinge mais as pessoas aí na terceira idade, né? E a gente tem também doenças que afetam, né, a coluna torácica, que é o caso da doença de Sherman. A doença de Sherman, ela já é uma doença onde a coluna ela vai se deformando em hipercifose, mas ela fixa nisso, né? Ela é rígida, né? Então também exige um tratamento precoce, né? Tanto as escolioses posturais, né? A própria doença de Sherman degenerativa, né? O tratamento precoce ele é muito importante, né? Quanto antes a gente tratar, quanto antes a gente acompanhar, sempre vai ser melhor o resultado lá no final, em questão de dor, em questão de qualidade de vida. Em adolescentes, a hipercifose acontece com um grande número devido a várias causas, e a observação nessa faixa etária é fundamental. Uma questão muito importante que a gente fala quanto pais, para conseguir ver essas alterações, é observar os filhos, principalmente quando eles estão sem a roupa, né, sem camisa, ou vai para a piscina, ou vai fazer alguma coisa, é a melhor hora de se olhar. Porque essas doenças, quanto antes a gente diagnosticar e a gente começar a tratar, melhor vai ser o prognóstico dela lá na frente. Quando que isso começa? No estirão de crescimento, na fase de adolescência. Então é muito importante que pais olhem mesmo seus filhos, né? A gente tem um teste muito simples que a gente usa, que a gente fala que é o teste de Adams, onde a criança, o adolescente, ela inclina o tronco para frente. E na doença de Sherman, o pai e a mãe vai observar que vai ficar uma corcunda bem evidente. Os tratamentos existem e são distintos para cada uma delas. Existem tratamentos fantásticos para hipercifose, aí a gente entra com o tratamento da correção postural, que tem no caso o RPG, a gente tem exercícios específicos para trabalhar a questão da hipercifose, e a gente sempre orienta atividade física, né? Tem que ter atividade física sempre. Pilates, musculação, precisa ser ativo, né? Tudo isso porque assim, eu tenho tratamentos que ajudam na correção e eu tenho a atividade física que me ajuda a melhorar isso. Porque eu preciso ter um suporte muscular para eu conseguir manter isso, né? Então, tem sim. Os tratamentos costumam dar excelentes resultados. O colete acaba sendo uma opção de tratamento, mas surgem muitas dúvidas se funciona ou não. Uma hipercifose, que ela vai até 59 graus, o tratamento dela é baseado na fisioterapia, RPG, exercícios específicos, tá? Quando essa hipercifose ela atinge de 60 graus até 79 graus, a gente entra com o uso do colete 3D. É um colete específico, é um colete rígido associado ao tratamento conservador, associado à fisioterapia. Para curvaturas que estão acima de 80 graus, a indicação do tratamento ele é cirúrgico. Mas, enfim, a questão do colete, que é um questionamento muito comum. Ah, meu filho está com a corcundinha, posso pôr um colete? Aquelas cintas posturais. Bom, a questão dos coletes, das cintas posturais, que são aquelas flexíveis, que normalmente a gente compra em farmácia ou compra na internet, o que acontece? Precisa-se ter cautela em usá-las.
Por quê? A gente precisa entender que nós temos músculos e que esses músculos precisam manter a nossa postura. Se a gente é fraca, se a nossa musculatura é fraca, se a gente é hipotônico, eu ponho um colete, a minha tendência é ficar mais fraco ainda, porque o colete assume a função da minha musculatura. E aí eu não vou melhorar.